Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada, marque este texto na sua Bíblia, Lucas capítulo 12, versículo 49 ao 53, de maneira especial o versículo 51. Nós estamos acostumados, meus irmãos, principalmente no contexto que nós vivemos, com Jesus um pouco açucarado demais. Parece-me que muitas pessoas têm medo da pregação da verdade, uma pregação que leve o cristão a uma conversão de verdade, a uma espiritualidade de verdade, para não perder número de fiéis. E certos textos bíblicos, eles sabem na ponta da língua, mas textos como o do evangelho de hoje, você não vê quase ninguém citando, você não vê quase ninguém falando, você não vê quase ninguém pregando, porque o importante, numas cabecinhas por aí, é acolher, é abraçar, é a turma dos ursinhos carinhosos. Só que quando você ouve uma pregação como essa, não parece o Jesus que andam pregando por aí. Um Jesus que não cobra, um Jesus que não exige, um Jesus que não aponta, um Jesus que não reserva os seus. No evangelho que escutamos, o Senhor já começa: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que ele já estivesse aceso. Qual fogo que é esse? O fogo do Espírito Santo, o fogo do amor de Deus, o fogo do ardor missionário cristão. Veja, meus irmãos, que segundo a própria palavra de Jesus, e aqui nós fazemos um parâmetro com Apocalipse, um cristão, um católico morno, ele não serve para muita coisa. Para não dizer, não serve para nada. Apocalipse vai dizer que nós devemos ser frios ou que nós devemos ser quentes, porque aquele que é morno será vomitado da boca do Senhor. Frio, nenhum de nós somos, senão não estaríamos aqui. Frio, nenhum de nós queremos ser, porque somos cristãos, porque somos católicos e temos um compromisso com nosso Senhor. Aqui fica uma pergunta: se nós não somos frios, nós somos quentes? Nós temos o Espírito Santo ardendo no nosso coração? Nós temos o fogo do amor de Deus queimando no nosso peito? O ardor missionário me leva à pregação, me leva ao testemunho, me leva ao anúncio? Se no evangelho está dizendo que Jesus ele quer lançar fogo sobre a terra, ele vai dizer: como eu gostaria que este fogo já estivesse aceso. Há uma pintura muito romantizada, que as pessoas gostam também de romantizar as coisas, só que a pintura não é tão bonita como as pessoas romantizam por aí. Está também no livro de Apocalipse. É um versículo bonito, onde Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entrarei e nós cearemos juntos. Jesus está falando da Eucaristia. A ceia que o Senhor fala é a sua presença real no corpo e no sangue consagrado. O Senhor quer cear conosco, o Senhor quer se dar a nós pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia, para que este fogo possa arder no nosso coração. E onde é que eu digo que este versículo, transformado em pintura, ele é romantizado? Que as pessoas olham aquele quadro de Jesus com uma lamparina nas mãos. Essa lamparina é o fogo que ele quer acender. Ele está batendo a porta. A maçaneta não está do lado de fora, ela só é do lado de dentro, que é o coração. Só que tudo é muito bonito. Só que é preciso entender qual é o contexto do versículo e qual é o contexto da pintura.
O contexto, meus irmãos, é um Cristo que foi colocado para fora. É um Jesus que foi colocado para a rua. E ele precisa estar na porta batendo para que alguém abra, para que ele possa entrar. Espero que esta porta não seja nem a minha ou a sua casa, o meu ou o seu coração. Jesus, ele não pode estar na nossa vida batendo a porta, ele já tem que fazer parte da nossa caminhada. O nosso coração, eles têm que estar aceso do amor, da chama e da presença de nosso Senhor. E aqui, Jesus é muito firme, quando ele diz, o que acontece com alguém que abre verdadeiramente a porta? Ele entra. E olha que interessante, ele bate. Quem abre somos nós. A decisão é sua. É você que escolhe abrir a porta. É você que deixa ele entrar. É você que se coloca à mesa com ele. E toda vez que nós estamos à mesa, o chamado é um só: conversão. Do grego, metanoia, que é mudança de mentalidade. Do latim, convertio, é mudança de comportamento. Cito, entre tantos textos, Zaqueu, que os senhores conhecem. Zaqueu estava no alto de um sicômoro para ver o Senhor passar. Na verdade, Jesus passava por ali porque ele queria ver Zaqueu. Não era Zaqueu quem queria por primeiro contemplar o Senhor. Jesus está ali por causa dele, só que ele não sabe. E Jesus vai dizer assim: hoje eu preciso estar na tua casa, eu quero ir na tua casa. E aquele homem desce, e Jesus entra com ele e senta com ele à mesa. Você não vê no texto Jesus chamando a mudança de vida. Você não vê no texto Jesus apontando os pecados de Zaqueu. Você não vê no texto uma palavra que leve Zaqueu à mudança. Por que Zaqueu muda? Por que Zaqueu vai dizer para Jesus: se eu roubei de alguém, eu vou devolver 2 vezes mais, e muitas coisas que eu tenho eu vou doar aos pobres? E Jesus vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. O que aconteceu aí para que Zaqueu se convertesse, para que Zaqueu mudasse de vida? Uma coisa só: ele abriu a porta, o Senhor entrou e se colocou à mesa. Quando nós estamos à mesa com o Senhor, a nossa vida, ela muda completamente. Leiam, meus irmãos, os santos evangelhos e a vida dos grandes santos, e você verá pela palavra e pela vida dos santos que aquele que tem um contato íntimo com Jesus, no cômodo do coração, sentando com ele à mesa na ceia, só há um caminho: mudança de vida, conversão. É muito sério, e isso eu falo para nós que somos de igreja. É muito sério uma pessoa que está na igreja, mas não tem uma vida de conversão. Uma pessoa que participa da mesa, mas não tem uma vida de conversão. Ela tem uma vida lá fora e outra vida aqui dentro. Tem alguma coisa errada acontecendo. Que não foi assim com os santos, não foi assim com Madalena, não foi assim com Mateus, não foi assim com Zaqueu, não foi assim com Pedro, não foi assim com o possesso gadareno, não foi assim com Marta, Maria e Lázaro, não foi assim com ninguém. O que seria assim conosco? A ceia com o Senhor me leva à mudança. E qual é a mudança? Posicionamento da fé. Jesus Cristo é o Senhor. Repitamos: Jesus Cristo é o Senhor. Isto não é placa de igreja, isto não é versículo decorado, isto é a ortopraxis cristã. Ou seja, eu creio que Jesus, Ele é o Senhor, e se Ele é o Senhor, eu configuro a minha vida à vida dEle. E quando isso acontece, quando isso
acontece, o circo está armado. Os problemas vão começar a aparecer para você. Porque as pessoas hoje, elas levam uma vida baseada na mediocridade, numa religião de aparência e numa adequação da própria mente ao próprio pecado. É errado enquanto eu não faço, porque quando eu começo a fazer, eu já tenho inúmeras justificativas para atenuar aquilo que eu estou fazendo. E a justificativa número 1, eu estou feliz. Simples assim. E por que Jesus vai dizer aqui na Escritura, no versículo 51, que é uma ótima ideia, né? Esta aqui é uma ótima ideia, a gente colocar em prática. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Porque, meus irmãos, olha para o padre aqui para você entender. Vamos lá, vocês são inteligentes. Você comprou um terreno, e ao lado do seu terreno tem outro terreno, e no fundo dos dois terrenos tem duas casas. O seu terreno, você notou que ele está com bastante mato. Você vai, capina, junta o matinho, queima o mato, tira as pedras, um terreno arrumado, limpinho, está cercado, tudo limpinho. As duas casas atrás começam a reclamar na prefeitura que tem escorpião entrando na casa deles, que tem barata entrando na casa deles, que à noite tem gente escondendo no mato para fumar e aciona a prefeitura. A prefeitura vai até o local, nas duas casas, e eles vão olhar o que está atrás das casas, é na rua de lá, compreendem? Hora que eles chegam na rua de lá, tem o seu terreno, capinado, limpinho. Eles olham para o seu terreno e eles olham para o terreno do vizinho, com mato, com animal peçonhento, com lixo, bituca de cigarro. Aqui para nós, preservativo usado, está nesse nível. Eles olham e dizem: sabemos de onde está vindo essa bichaiada toda. Aí eles vão acionar o dono do terreno, que ele deve capinar o terreno, senão ele vai ser multado. O dono do terreno vai ligar para você, falando que você criou o problema. É assim, meus irmãos, a sociedade está assim. Ele vai alegar que você criou um problema para ele, porque você capinou o seu terreno, e os bichos que estavam no seu terreno foram para o terreno dele, e que do terreno dele estão entrando nas casas, que se você não tivesse capinado o seu terreno, não teria problema. O final qual é? Divisão, bate-boca, e dificilmente se chega num acordo com uma pessoa folgada dessa, porque esse cara, me desculpem, é um folgado. Ele tinha que assumir o erro, ficar calado, ou ele capinar, ou pagar alguém para capinar, para resolver o problema. O que Jesus disse? Que ele não veio trazer paz, mas divisão. Por que Jesus disse que ele, onde o Senhor fosse pregado, adorado, numa vida de conversão, ele traria divisão? Por este exemplo que dei. Você tem na sua casa pessoas que não querem rezar, pessoas que não querem uma vida de santidade, pessoas que não vão à igreja, pessoas que não temem a Deus. É um terreno cheio de mato, é escorpião, é barata, é bituca, mas você não. Você está cuidando do teu terreno espiritual, você está cuidando da terra do teu coração, você está fazendo adoração, você está levantando de madrugada para rezar o terço, você está fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento, você está ajudando na igreja. A divisão começa dentro da família. Mas agora você deu para ficar só na igreja agora você deu de santo agora. Você agora é o santo de pauoco. Você não faz isso mais. Você não vai em tal lugar.
Ao invés da pessoa capinar o terreno dela, ela vai achar ruim de você estar cuidando do terreno do teu coração. E aqui começa esta divisão daquele que crê para aquele que não crê, daquele que está levando o catolicismo a sério e daquele que não leva a fé a sério, daquele que está buscando uma vida de santidade e daquele que está buscando uma vida de farra nos valores do mundo. E Jesus vai dizer, não eu que estou dizendo, Jesus vai dizer: pois daqui para frente, numa família de 5 pessoas, a família está dividida. 5 pessoas. O pai contra filho. O pai é de igreja, o pai reza, o filho quer saber de farra, o negócio dele é fumar, é beber, é sexo livre. O atrito está aí. É o pai falando com o filho e o filho batendo boca com o pai. Outro exemplo: pai contra o filho, filho contra o pai. Agora já é o filho. O filho é de igreja, é do EC, é acólito, serve o altar, é de missa dominical. O pai não quer saber de nada. O pai quer saber de bar. O pai quer saber de pornografia. O pai quer saber de trair a mãe dele. O filho chama o pai num viés de conversão. A divisão está feita. Pai contra filho, filho contra pai. Mãe contra filha. A mãe buscando as coisas de Deus, a mãe buscando o caminho do céu, conhecendo a vida de santas que foram mães. A filha quer seguir a cabeça de colega, é cabeça de gente vazia. A mãe buscando pudor, a filha a piriguete declarada. A mãe devota de Nossa Senhora, a filha uma feminista ferrenha. Está feito o inferno. O fogo está aceso, ao fogo ardendo. É a mãe com os valores dela e a filha batendo de frente com a mãe. Não, você não sabe, eu é que sei. E acontece o outro revés. Aí já é a filha, como eu conheço, a filha levando as coisas de Deus a sério, namorando sério, estudando, tendo uma vida com Deus. A mãe não quer saber de nada, não vai na igreja há anos, implica com a menina, a você agora parecendo uma irmã enclausurada e não sei o que. A divisão está feita. Mãe contra filha, filha contra mãe. Jesus vai até cutucar aqui até a sogra, né? Olha, até Jesus falou aqui, a sogra contra a nora. Qual que é o exemplo? A sogra, no caso, simboliza a avó, é a matriarca. Ela com os valores de Deus, ela com uma prática religiosa, e a nora dela levando o filho para o ateísmo. Não, domingo não é missa como a sua mãe ensinou, domingo é shopping. Domingo não é missa como a Berta, sua mãe, vive na igreja. Domingo é sítio, tal inferno. A sogra contra a nora. Mas acontece o contrário. Homens que não tinham muita religião e se casaram com a mulher catolicíssima, e ela tentando levá-lo para a igreja para salvar ele e a família, e a mãe dele falando para ele: isso é bobagem, essa mulher se chama beata, você casou com uma monja, vai viver a tua vida, para com esse negócio de igreja. Está a divisão da nora contra a sogra. Veja, meus irmãos, que o que Jesus está dizendo no texto, esta divisão não é uma divisão de relacionamento, de temperamento. A divisão aqui são aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que buscam as coisas do alto e aqueles que buscam as coisas de baixo. Jesus está dizendo: olha, eu não vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer divisão, porque aquele que crê, ele não consegue ter como valor os valores daquele que não crê. Nós estamos, meus irmãos, hoje com um bom horizonte
para a gente não precisar inventar a roda. A igreja nos dá de presente contemplarmos São Frei Galvão. Quando você olha para Frei Galvão, você vê um homem que poderia escolher os valores daquela época ou os valores de Deus. Ele poderia escolher uma vida que subisse ou uma vida que buscasse o mais baixo. E por que ele se tornou santo? Porque ele escolheu a Deus. Escolha a Deus. Escolha as coisas que não passam. Escolha as coisas que te levam para o alto. Fiz aqui uma anotação e resumi em poucos pontos a vida de São Frei Galvão. Nós que somos devotos dele, precisamos saber o mínimo. Ele nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo. Por isso, o primeiro santo nascido no Brasil. Entrou na ordem franciscana. Por isso, a roupa de Frei Galvão é um hábito franciscano. Viveu como frade. Foi ordenado sacerdote. Mas o frei, quando ele é ordenado padre, não se fala padre, se fala frei. Só que ele é padre, mas por ele ser da ordem franciscana, se fala frei. O frei é da ordem franciscana. Eu sou secular. São os padres de São Pedro, que é ligado direto ao bispo, que é ligado direto ao papa. Por isso que quando o diácono ordena padre, se fala padre fulano de tal, porque não é frei. Mas ele era padre Galvão, mas por ser franciscano, Frei Galvão. E ele era confessor. Na vida dele de padre, no seu convento, ele assumiu para si o confessionário. Então ele era um bom confessor, escutava as pessoas, orientava as pessoas. Tem várias áreas. Ele pegou isso como caminho de santidade, a confissão. Ele fundou o Mosteiro da Luz em São Paulo, acolhendo os mais necessitados e exercitando o silêncio. Frei Galvão pode ser chamado o Frei do Silêncio. Ele vai dizer: não se escuta a Deus no barulho, não se serve a Deus no barulho, não se conhece a vontade de Deus no barulho. Conhecido pelas pílulas milagrosas de Frei Galvão, sinal de fé e intercessão. Frei Galvão, ele é muito invocado para as mulheres que desejam engravidar e por aquelas que estão com problemas na gestação. Presidi a missa na sexta passada, lá no santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá. E entrou na missa o símbolo, que é aquele cordão de Frei Galvão. Quando uma mulher estava com problema na hora de dar à luz, Frei Galvão mandava esse cordão, eles colocavam o cordão de Frei Galvão no útero da mulher, a mulher dava à luz naturalmente e devolvia. Eles têm o cordão original de Frei Galvão, é uma relíquia. Então Frei Galvão tem tudo a ver com a gravidez, com a gestação. Homem de oração, pureza e caridade profunda. Era um homem que rezava. Frei Galvão rezava, era profundamente mariano. Frei Galvão tinha um coração puro, ele não se deixou contaminar pelas imundícies do mundo. Há até um escrito de Frei Galvão que os outros freis brincavam com ele: Frei Galvão tem coração de criança. Ele não via maldade, era um homem muito puro. É um dom que ele recebeu de Deus. E era um homem de profunda caridade. Uma caridade silenciosa. Muitas caridades que Frei Galvão fez, sabe quando que eles ficaram sabendo? Na morte dele. Que muitas pessoas foram
agradecendo publicamente as ajudas de Frei Galvão. E ninguém nunca tinha ouvido dizer aquilo. Mas de onde que vem? Não, Frei Galvão fez isso na minha família. Não, Frei Galvão me ajudou nisso aqui. Frei Galvão, um santo caridoso, mas ao mesmo tempo silencioso. Tinha grande devoção à Virgem Maria e ao Santíssimo Sacramento. É Frei Galvão que vai dizer para qualquer pessoa que escolha a vida religiosa: se você quiser se manter de fé no serviço a Deus e na sua fé, tenha devoção a Nossa Senhora e zelo para com o Santíssimo Sacramento, adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele faleceu em 1822 e ele foi canonizado pelo Papa São João Paulo II em 2007. Se tornou o primeiro santo brasileiro. Conversava com os freis que tomam conta lá do santuário em Guaratinguetá. Eu conversava com os freis exatamente isso. Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro. E eu brincava com os freis: não, eu vou mudar a expressão. É o primeiro santo desconhecido brasileiro. Porque por ser um santo brasileiro, nós brasileiros precisaríamos conhecer as virtudes de Frei Galvão, a história de Frei Galvão, propagar a devoção a este santo. No final da celebração, os que desejarem, peguem na saída as suas pílulas de Frei Galvão e faça a novena. Não importa a época do ano, você vai tomar a pílula no primeiro, no quinto e no 9º dia. Coloque a sua intenção, faça a oração e tome a pílula. Ô padre, essa pílula é um comprimido? O que é esta pílula? É um papelzinho enrolado, minúsculo. Ele é tão pequenininho e é feito pelas irmãs de caridade. E neste papel, Frei Galvão escreveu assim: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. É isso que vai estar na pílula. Na verdade, quando se toma a pílula, se atribui o milagre a Frei Galvão, mas na verdade o milagre vem pelas mãos de Nossa Senhora. Mas naquilo que ele escreveu está muito claro que ela é Mãe de Deus, salvo Jesus como o Salvador. Então veja, Frei Galvão nos leva a Nossa Senhora, que nos leva até Jesus. É uma devoção que nós deveríamos conhecer mais e propagar mais. Como que a gente propaga, padre, a devoção a São Frei Galvão? Primeiro falando dele. Primeiro contando que em Divinópolis existe um santuário dedicado a Frei Galvão. Sempre dizia isso a Dom José Carlos, hoje arcebispo de Montes Claros. Já disse isso a Dom Giovanni, que fisicamente falando, nosso santuário não deixa nada a desejar. Uma igreja muito bonita, uma igreja feita com muito cuidado. O nosso maior desafio são as pessoas conseguirem chegar ao santuário. Quem tem carro, problema resolvido. Quem não tem carro, não tem como vir. Não temos linhas de ônibus, passa um ônibus ou outro quando passa. Não tem van que passa aqui, é longe, não tem ponto de ônibus perto. Então cabe a nós que temos carro, convidar as pessoas, trazer as pessoas. Nós temos aqui no Frei Galvão algo que atrai muita gente de Divinópolis e região, que é o sacramento do batismo. Sempre está lotada a igreja nos domingos que eu presido o batismo. E o que eu mais escuto são pessoas de Divinópolis que me dizem: nossa, mas que igreja bonita, eu não conhecia não. E já tem anos que essa igreja já está, claro, a gente colocou vitrais agora, ela vai se tornando mais bela, mas já tem anos que nós celebramos aqui dentro, e pessoas que não conheciam. Primeiro modo de divulgar Frei Galvão:
falando do seu santuário. Segunda maneira, que é muito eficaz, trazendo na sua bolsa, principalmente as mulheres, as pílulas de Frei Galvão. E deixa lá. E pede para Deus, pede a intercessão do santo, que ele vai te mostrar qual a ocasião. E a ocasião aparece. Alguém do seu trabalho diz: nossa, estou passando por tal problema. Faz a novena de Frei Galvão. Toma a pílula no primeiro, no quinto e no nono dia. Mas eu não conhecia não. Leia aí. É uma pílula milagrosa. Ele fez a primeira vez, quem tinha uma cólica de rins, depois uma mulher que não conseguia dar à luz, e ele vai interceder por você. É mais uma pessoa que receberá uma bênção e será também uma divulgadora da graça. E a terceira maneira de divulgar a devoção a São Frei Galvão é trazer para a nossa vida as virtudes de Frei Galvão. Profundamente mariano, adorador à Eucaristia e alguém que fazia muita caridade. Olhando para Frei Galvão, nós somos chamados a ser, no Brasil, santos do tempo moderno. Frei Galvão cumpriu na época dele a santidade. Nós devemos cumprir na nossa época. Por fim, meus irmãos, vamos gravar no coração apenas 3 coisas, para que a vida de Frei Galvão inspire a todos nós. Inspire a todos nós. Permita-me apenas um parênteses, as pessoas ficam pensando alguma coisa aí. Quando eu digo que a vida de São Frei Galvão é desconhecida, eu não estou restringindo isso a Frei Galvão, mas a santos até mais badalados. Vou citar aqui um querido por mim, certamente querido por todos, mas que nem todos sabem nada da história. Aqui em Divinópolis nós temos a paróquia de São Judas Tadeu, a matriz de São Judas Tadeu. A festa por si, as pessoas ali estão. Aí você pega grande parte daqueles e se pergunta: você é devoto de São Judas Tadeu? Sou devoto. Me conta a história do santo. Me conta a história de São Judas Tadeu. Muitos ainda não conhecem. Ele é conhecido pela intercessão, mas ele não é conhecido pelas virtudes. Frei Galvão, ele não pode ser conhecido apenas pela pílula, mas buscar as virtudes, assim com Santa Teresinha, com Santo Antônio, com São Francisco de Assis e com qualquer santo que a igreja nos coloca, para que sejamos imitadores das virtudes, caminhar nos passos de Galvão. E aqui eu deixo 3 caminhos para trilharmos com Frei Galvão. Vou apenas citá-los. Primeiro caminho: ser humilde no serviço. Servir com humildade e sem gosto de grandeza. O que mais atrapalha, e eu digo agora para a igreja, o que mais atrapalha algumas atividades paroquiais é o serviço com o ideal de grandeza. Não, devemos servir com humildade. Somos servos, Ele é o Senhor. Não é Deus quem me serve, sou eu quem sirvo a Deus. Eu estou ainda aprendendo a dar ordens, ou fazer pedidos, para a inteligência artificial, a IA, fazer uns desenhos para mim. Eu já dei algumas ordens, ela fez assim umas coisas um pouco estranhas. Ela está aprendendo ainda. Mas sabe qual é o desenho que eu quero fazer? Eu já pedi para ela fazer, ela não conseguiu não. É pegar aquele Deus que está criando Adão, sabe, Michelangelo? E colocar um garçom com a cara daquele Deus, que é Deus Pai, lá de Michelangelo, da Capela Sistina, ele de garçom servindo uma pessoa. Que eu quero fazer uma postagem sobre como que as pessoas pensam que é a religião. É ela sentada na mesa e Deus de garçom servindo. É o contrário, É o contrário. Os servos somos nós, o Senhor é Ele. É isso que Frei Galvão descobriu. Não é Deus quem vai me servir, sou eu quem vou servi-lo. Segundo ponto,
viver a fé com obras concretas. Faça obras de caridade. Ajude quem você puder ajudar. Repita comigo: a mão do pobre é o banco de Deus. A mão do pobre é o banco de Deus. Papa Leão XIV lançou seu primeiro documento, encíclica, sobre os pobres, que é sacramento. E ele foi muito perspicaz, porque ele, diferentemente da teologia da libertação, que tirou Jesus e colocou o pobre no lugar, ele vai mostrar com documento fino qual o lugar desses irmãos mais pobres, e a caridade feita a eles por causa de Cristo. Não podemos mudar as coisas de lugar. O documento faz isso com perfeição, mostrando que o pobre, aquele que necessita de algo a mais que nós podemos ajudar, é também um sinal de Deus para nós. Então, podendo ajudar os mais humildes, ajude. Ninguém é tão rico que não possa receber nada. Ninguém é tão pobre que não possa ofertar algo. E siga o meu conselho para o seu bem, porque eu estou falando para o seu bem, não é para o meu bem não, para o seu bem. Quanto mais as pessoas desconhecerem as suas obras de caridade, mais Deus irá recompensar você. Se ninguém souber o que você anda fazendo para ajudar os outros, melhor para você, porque isso está na palavra de Jesus: quando deres esmola, não toque trombeta como fazem os hipócritas, para serem reconhecidos e elogiados. O que faz a sua mão direita, que não saiba o que a esquerda, e a sua esmola dada em segredo, o meu Pai que vê te recompensará. Então a nossa caridade, ela não precisa ser sabida por ninguém. Não é hoje não, já tem alguns anos isso. Mas uma pessoa falou uma coisa comigo, achou que ia me ferroar. Eu fiquei numa alegria danada. Ela falou comigo assim: Padre Cristo, o senhor prega, mas eu não vejo você fazer caridade não. Claro, ela falou para ferroar, né? Mas por dentro, glória a Deus. Porque se ela soubesse, segundo Jesus, eu tinha recebido a minha recompensa. Não é para os outros, nunca foi para os outros. É você, a pessoa que recebe ajuda, e Deus. Porque me desculpem, meus irmãos, se o diabo não nos pega na soberba, ele nos pega na humildade. Você pode encontrar no inferno até uma virgem de alma casta, mas você nunca encontrará no inferno o humilde. Pensa na frase. Cuidado quando as coisas são muito externas. As pessoas parecem que têm necessidade de elogio. Parece que tem que mostrar que está. Não basta ajudar, tem que mostrar que está ajudando. Espero que na nossa igreja não aconteça isso. Pessoas com celular, filmando, ajudando os mais pobrezinhos, e fica colocando para ter like. Isso tem muito por aí. Não sei se é cristão católico, né? A pessoa chega lá na fila do supermercado com uma caixinha de leite, fala com uma senhora pobre assim: com licença, a senhora passa a caixinha para mim? Eu não trouxe dinheiro. Aquela senhora pobre pega umas moedinhas: eu passo para você, meu filho. Aí o cara diz: pela caridade da senhora eu vou pagar a sua compra. Você está falando? Aí ela chora, ele abraça. Quando for a sua compra aí? Não, pode comprar umas suas coisinhas, eu vou pagar. Só que eles filmam isso e põem no Instagram. Ele fez caridade? Fez, pagou a compra dela, mas ele já recebeu a recompensa pela divulgação. Você quer fazer isso? Faça. A pessoa vai ficar muito feliz. Mas boca de siri. Não conte, não se exalte, não se ache melhor, e fala para Deus: só por ti, Jesus, eu ajudei aquela pessoa por ti. Sua recompensa será. Quem me ensina isso? Frei Galvão. Pega
aperta o vermelho aí, Frei Galvão. Terceiro e último, confiar na devoção a Nossa Senhora e na presença constante do Senhor. Frei Galvão confiava: Maria está comigo, Deus me abençoa, e ele ia adiante. Não duvide nem da presença de Nossa Senhora com você e nem das graças de Deus. Resumo o que eu posso aprender com Frei Galvão, padre: a humildade no serviço, a fé que me leva às obras, e a devoção a Maria e a presença constante do Senhor. Se nós vivermos isso, nós já estaremos numa caminhada de santidade, como foi Santo Antônio de Santana Galvão. E termino como comecei: não se espante se quanto mais de Deus você for, mais a divisão aparecer. Jesus disse: se me odiaram, vão odiar vocês também. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se me mataram, vão querer matar vocês também. Mas aqueles que forem meus amigos nesta terra e testemunharem o meu nome, estarão comigo na glória do Pai. Se é para dividir, que nós fiquemos do lado daqueles que escolheram nosso Senhor. Feche os teus olhos um instante e vamos elevar a Deus uma prece por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão. Senhor, por intercessão de São Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, faze-nos fiéis na oração, firmes na fé, humildes no amor. Ajuda-me, ó Frei Galvão, a ter uma vida de mais oração, a rezar com a minha família, a recitar o terço todos os dias, a reservar tempo para estar na presença do meu Deus. Olhando para a tua fé, que a nossa seja mais firme, mais verdadeira, mais profunda. Dá-nos a humildade no amor. Um coração humilde, ele agrada a Deus. Um coração que confia, agrada a Deus. Um coração que ama, agrada a Deus. Que também nós sejamos instrumentos de tua paz e da tua graça, a começar pelas nossas famílias. Que assim seja. Amém. Amém. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando hoje o dia de finados. Primeiramente, eu preciso entender a nomenclatura que nós temos nesta Santa Missa, para você entender que a morte, para nós que cremos, ela não é o término de uma vida, mas ela é o coroamento de toda uma vida em Deus. Se com a morte não houvesse mais nada, nós celebraríamos o dia dos terminados, quer dizer, morreu, terminou. Mas nós celebramos o dia dos finados, que não vem de fim, mas de finalidade. Qual é a nossa finalidade? Deus. Nós estamos caminhando para onde? Para Deus.
Nós preexistimos aonde? No coração de Deus, vivemos com Ele e estaremos com Ele. As leituras dessa Santa Missa, e quando você lê qualquer texto que fala sobre a morte ou a vida eterna, traz consigo a importância da fé. A fé em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, professá-lo, testemunhá-lo, é a garantia da nossa vida eterna, que é oferta, mas que é também conquista. É oferta porque é dom. O Senhor morreu para que tivéssemos vida, e uma vida imortal, uma vida eterna. Mas esta vida, ela tem que ser aceita, ela tem que ser introjetada, enxertada no nosso coração. A única certeza que nós temos é que um dia nós morreremos. Para não morrer, nós não poderíamos ter nascido. Uma vez que nascemos, a nossa caminhada é rumo à morte. Mas é aquilo que vai dizer São João Maria Vianney: a nossa preocupação não é a primeira morte, porque esta ninguém escapa mesmo. A nossa preocupação é a segunda morte, é a morte eterna. É preciso, meus irmãos, vivermos com os pés no chão, mas com os olhos na eternidade. Não esquecer que nós estamos de passagem nesta vida, e por mais que vivamos, a vida ela passa rápido, e não vale a pena perder a eternidade por alguns poucos anos de prazer. Se nós pensássemos na nossa vida e colocássemos 100 anos, que a maioria de nós não vai chegar lá, mas vamos colocar que o ser humano vive 100 anos. 100 anos é praticamente nada perante um tempo que não tem fim. E a pergunta é: quem faz isso? Santo Afonso Maria de Ligório. Imagine uma pessoa trocar uma eternidade com Deus, um para sempre com Deus, por momentos ínfimos de prazer nesta vida que também é ínfima. Uma vida, como diz a Escritura, é como uma erva. De manhã ela é verde, à tarde verdejante, depois ela murcha e morre e seca. Lembra-te que tu és pó e ao pó haverás de voltar, porque somos matéria. A matéria voltará de onde veio, mas o espírito voltará de onde veio. É interessante quando você estuda o texto da criação do homem, claro, é um texto teológico, você vê ali Deus moldando o homem. A criação toda, ela é realizada pela palavra. A criação do homem, Deus vai moldá-lo com as suas mãos. E quais são as duas mãos de Deus? Quem responde é Raniero Cantalamessa, que é cardeal hoje, né? Ele vai dizer que é Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Verbo encarnado e o Espírito de Deus são as duas mãos que Deus ele vai formando e criando o ser humano. E como que a Bíblia vai nos passar isso? Primeiro, Deus ele faz o homem do barro, barro que é matéria, barro que é terra, barro que é pó. Então é a junção de duas coisas, uma coisa seca, outra coisa molhada. Barro é uma terra molhada. Aqui já se vê as duas mãos trabalhando, como se uma mão trouxesse a terra, a outra mão trouxesse a água. Tanto é que o Espírito Santo é chamado de água viva, e Jesus Cristo, na sua encarnação, ele veio para esta terra. Só que quando o homem ele é formado, ele é um boneco, ele não tem vida. E a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas. Deus colocou o que estava dentro dele para dentro do homem. É o Espírito, é o Ruá. Por isso o sopro.
É por isso que quando Jesus, numa das suas aparições ressuscitado, ele vai soprar sobre os discípulos. É por isso que Pentecostes veio um vento impetuoso no cenáculo. Eles ficaram cheios de Deus. É a presença de Deus, é o sopro, é o hálito de Deus. Então Deus, quando sopra, ele coloca dentro do homem o que estava dentro de Deus, e o ser humano se torna um ser vivente. Quando o ser humano morre, aqui tem essas duas realidades: o barro, que é a matéria, e o espírito, que foi soprado por Deus. O que é matéria voltará à matéria, o que é de Deus voltará a Deus. É por isso que a nossa alma, que o nosso espírito, ele é imortal. O corpo, ele é mortal. Então, quando nós vamos vivendo, quanto mais a gente vive, menos energia a gente tem. Veja uma criança de 6, 7, 8 anos. Ele acorda correndo, ele come correndo, ele corre a tarde toda e não se cansa. Não se cansa, é uma energia. Você vai chegando ali na idade adulta, 20, 30 anos, né? O auge, aí você trabalha e vamos, gente, vai chegando 40, 50, já demora mais a recuperar a energia. Vai chegando 60, você sente um pouco, 70, 80, 90. A idade, ela vai pesando, porque a matéria se desgasta. A matéria se desgasta. E o ser humano pôs na cabeça que ele pode retardar isso. Não, eu vou fazer N coisas para que a minha matéria não se desgaste. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Você pode mudar a aparência, mas você não mudará a essência. Você pode esticar o que você quiser. Você pode parecer mais jovem. Não, você parece que não tem 60, você parece que tem 50. A pessoa fica toda, né? O pessoal gosta, né? Nossa, mas quantos anos você tem? 80, que isso? Te dava uns 65. Isso é aparência. A aparência, meu filho, você pode retardar vários anos, mas a nossa idade cronológica, ela cobra. E um dia, este tempo findará. É o tempo cronológico, é o tempo do relógio. Cada dia vivido é um dia a mais de vida, mas é um dia a menos do que já se passou. Isto é matéria. A matéria haverá-se de desgastar. E Deus é muito bom, porque Ele nos forma nisso, na matéria que nós lidamos com ela. Aquela matéria fora de nós. Veja lá, a sua casa, o seu carro, o seu celular, os alimentos que nós compramos, a sua fruteira lá na sua casa. Tudo isso está nos formando, que as coisas vão se deteriorando. Você arruma sua casa, a casa está toda nova. Basta passar alguns anos, infiltração, luz que queima, fechadura que estraga. Você vê que as coisas vão se estragando. Celular novo, nossa, meu celular é novo, aquele cuidado todo. O tempo vai passando, ele passa a ser não novo mais. Você compra um carro, nossa, o meu sonho, carro zero. Ih, meu filho, passa um tempo, tem que mandar para revisão, é pneu que fura, você já dá de olho num outro modelo. Comida, então, aí é o caos. Faz a comida, se come. Pouco tempo depois, ela azeda, ela estraga. A fruta, ela amadurece. Se você não comer, ela apodrece. Isso tudo acontece por quê? Para ir nos formando, que assim como a casa, o carro, o celular e os alimentos, nós também vamos nos deteriorando. Só que conosco é mais lento. É bem lento. E é tão lento que a gente não vê a mudança. Você olhava no espelho há alguns anos, nós éramos jovens. Aí você olhou, você era um adulto jovem. Aí quando você não, um adulto maduro, começou a aparecer um cabelinho branco, a barba. Falei, mas como que foi? Eu não vi essas coisas acontecendo. É muito lento, é muito sutil, mas é um processo que não se para. Se eu não posso, atenção,
parar o processo da morte física, eu posso me preparar para receber a vida eterna. Uma vez que o corpo deteriorado, ele chega ao fim e ele vai ser sepultado, ali é um corpo, não tem mais vida, chama-se de cadáver. A palavra cadáver, a palavra que a gente não gosta de usar porque é feia mesmo, né? Mas cadáver, não sei se vocês sabem, significa carne dada aos vermes. Aí carne ficou o cá, dada, o dá, e vermes, o ver, cadáver. O que é um cadáver? É uma carne dada aos vermes. Ali, meu filho, é para sepultar, ali é lixo, não tem nada ali. Só que a pergunta é, tá bom, vindo pó, a pessoa morre, ela voltará ao pó. E o sopro de Deus? E o Espírito de Deus? Aí que vem a beleza da nossa fé cristã. Porque o Espírito de Deus, ele não é sepultado. O Espírito da pessoa não está naquela tumba, porque ali está um cadáver, ali está um corpo. Porque a pessoa, ela não morre com o corpo. E isso nos consola. Quando nós fomos sepultar os nossos entes queridos, a gente não chora porque a pessoa morreu. A gente chora porque nós não teremos a convivência com ela mais. O nosso choro não é da morte, o nosso choro é da saudade. Porque eu amo tanto esta pessoa que eu queria ela mais comigo, para a gente conviver, para a gente passear, para a gente abraçar, para a gente conversar. Esta pessoa, ela é tirada do nosso convívio. Esta é a dor, e esta dor é lícita. Por que é lícita? Porque Jesus também chorou. Quando eles contam para Jesus que Lázaro faleceu, Lázaro era um grande amigo de Jesus, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, só tem essas duas palavrinhas: Jesus chorou. Não há versículo na Bíblia menor que esse, e não há versículo maior que esse. Jesus que sabe que ressuscitaria Lázaro, mas ele chora. Por que Jesus chora? Ele chora o nosso choro. O choro de perder as pessoas que amamos, o choro de não conviver mais com as pessoas que estavam na nossa vida anos e anos. E como é difícil você voltar a uma vida sem aquela pessoa. É o que nós chamamos de luto. Há lutos que duram poucos dias, há luto que vai durar um pouco mais. O certo é que com a graça de Deus, a dor haverá de passar, e ficará a saudade e a lembrança. Aquela dor do luto, ela tem início, meio e fim, porque a nossa própria vida de fé e a nossa própria mente vai se configurando na palavra de que nós não enterramos quem amamos, nós enterramos um corpo sem vida, porque o Espírito que foi soprado por Deus voltou para o Senhor. Isso nos consola. E depois da morte física vem o julgamento particular. É aí, meus irmãos, que nós devemos gastar tempo. É por causa da vida eterna, é por causa desse julgamento particular, é por causa do céu, e é também por causa da condenação eterna que nós fazemos o que fazemos enquanto cristãos católicos. Jesus, claro, como Deus, ele tinha uma inteligência que ultrapassa qualquer inteligência humana. E o que Jesus ele faz para nos ajudar? Porque Jesus não quer complicar a nossa entrada para o céu. Ele quer facilitar o máximo. Tanto é que se ele quisesse complicar, ele tinha falado: olha, existe uma vida eterna, e vocês vão ter que descobrir como é que se entra lá, como é que se vive lá. Não, ele não deixou esse enigma, ele explicou com clareza: faça isso, não faça isso, seja assim, não seja assado, pratique isso, não pratique aquilo, siga os mandamentos, creia na palavra, testemunhe. Ele mostrou como é. A Bíblia é como se fosse um manual. Como alcançar a vida eterna? O manual nós temos nas mãos, é só seguir o manual. Mas a vida eterna
ela já inicia nesta vida, como o inferno, ele já inicia nesta vida. Jesus vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua alma, se ele perde a vida eterna? E nesta facilidade que Jesus nos propõe, além da palavra, Ele nos deixou a igreja. E por que nós frequentamos igreja? Porque a plenitude da santificação, para a nossa santificação, foi concedida a ela, como nossa mãe, como nossa mestra, nos sacramentos. É por isso que nós temos os 7 sacramentos da igreja. São sinais sensíveis da graça de Deus que nos santificam. Por isso que quando a criança ainda neném, ela é levada para o batismo, santificação nas águas. Nós procuramos a confissão para quê? Para o perdão dos pecados mortais, porque o pecado mortal nos rouba o céu. O pecado mortal nos condena ao inferno. Nós temos a Eucaristia, receber Jesus na hóstia consagrada todos os dias se quisermos, porque aquele que comunga permanece em Deus, Deus permanece nele, já é o céu em nós. O casal que se ama, o matrimônio. Aqui, um parênteses, as pessoas precisam prestar atenção. Eu não vou entrar nisso, que não é o tema da pregação, mas muitas pessoas católicas têm na cabeça que matrimônio é casamento. Não é a mesma coisa. O que é um casamento? Casamento: 2 pessoas se unem, elas vão morar na mesma casa, elas vão trabalhar, elas têm férias, elas brigam, elas têm relação, elas vão aumentando o patrimônio, elas dormem, viajam, enfrentam problema, um fica doente, o outro cuida, compra um pet, né? Vai conhecer a Disney, é isso aí, compra um carro, vende o carro e vamos, gente, vai estudando. As pessoas acham que matrimônio é para você viver as alegrias da vida com alguém. Não, isso é casamento, meu filho. Casamento qualquer um vive. Matrimônio é você estar com esta pessoa buscando o céu. É você estar com esta pessoa numa vida de santificação. O matrimônio é um caminho de santidade, como é o sacerdócio. A minha vocação não é matrimonial. Eu não me casei, eu me ordenei padre, e eu vou me santificar aonde? No sacramento da ordem. As pessoas que têm a vocação ao matrimônio vão santificar aonde? No matrimônio, junto com a sua mulher, junto com o seu esposo, um santificando o outro, o casal santificando os filhos. Matrimônio é santidade, casamento é convivência. Por isso que as pessoas que só se casam quando a convivência não está bem, elas largam esse e pegam outro, para ver se melhora. Não deu nesse, aí eu vou pegar um outro também. Não vou falar o nome, porque eu não estou dando muito dinheiro para processo, não pode falar a verdade, né? Mas vocês conhecem artistas que já se casaram 13, 17, 21 vezes. Porque na cabecinha oca deles, morar com alguém, aquele é casamento. Então, vamos viver a vida a 2. Não está dando? Então, é por isso que Jesus disse: isso é casamento, isso aí é o mundo. Para o matrimônio é diferente. O que Deus uniu, que o homem não separe, porque você vai se santificar neste matrimônio. Então, o matrimônio é caminho para o céu. É caminho para o céu. Nós temos o sacramento da unção dos enfermos. A pessoa doente, que sempre foi de Deus, ela vai receber a unção. E a unção traz 2 coisas. Ela traz conforto para uma morte mais santa, ou ela traz conforto para aquele tempo de recuperação da saúde. Eu digo muito para as pessoas que pedem a unção dos enfermos: ninguém fica igual depois de uma unção. Ou a pessoa descansa, ou a pessoa melhora. E aqui para nós, a unção não é para quem está moribundo no hospital. Sempre que você necessitar de uma bênção, de um sacramento para a sua saúde,
você pode solicitar o padre a unção dos enfermos. Padre, eu tenho andado muito adoentado, eu melhoro de uma doença, vem outra, eu melhoro de uma gripe, vem outra, o senhor me concede a unção? A pessoa vai receber a unção. Padre, eu vou fazer uma viagem, é uma viagem um pouco perigosa, vou cruzar o Atlântico, não vai acontecer nada, mas vai que o senhor me concede a unção? Concede. A pessoa vai fazer uma cirurgia, ela pode pedir a unção, porque a unção é um caminho de santificação. Para o doente, a unção perdoa os pecados. Alguém que está inconsciente, alguém que não consegue falar, alguém que está muito mal, nós damos a unção. Para nós que queremos a unção, mas demos a saúde física, qual é o ideal? É a confissão e depois você pede a sagrada unção. Então essa santidade que Deus nos pede para que tenhamos esta vida eterna, ela passa pela vida sacramental. Por isso é importante a Eucaristia. Por isso é importante que o cristão católico frequente a sua igreja pelo menos aos domingos. É por isso que não cabe na nossa cabeça o cristão católico que diz: não, eu sou católico, mas eu não preciso de igreja. Eu sou católico, mas eu rezo em casa. Eu sou católico, mas as minhas orações são com o meu Jesus. Ele está se afastando, não é da igreja enquanto templo, ele está se afastando da vida sacramental, que só acontece na igreja. Então ele está abrindo mão dos meios de santificação que Jesus entregou à sua igreja para facilitar a nossa santidade de vida. Os nossos entes queridos que viveram a vida como nós, na fé em Jesus Cristo, na prática da sua palavra, que buscaram ser amigos de Deus na vida, certamente continuam amigos de Deus após a morte. Aqui fica muito claro, e o catecismo vai dizer isso de maneira muito explícita. Está no catecismo, no parágrafo 1037, 1037, quando as pessoas dizem assim, atenção, porque você tem que saber responder essas questões. As pessoas dizem assim: você acha que, ajude aqui para mim, você acha que Deus na sua bondade, que Deus na sua onipotência vai condenar alguém ao inferno? É claro que não, né? Pois é, então todo mundo vai para o céu. Não, a sequência não é essa. Deus, ele não condena ninguém ao inferno, mas a vida da pessoa, as opções da pessoa, as escolhas da pessoa já mostram se ela está vivendo para o céu ou se ela está vivendo para o inferno. Dom José Carlos, que foi o nosso bispo, hoje é arcebispo de Montes Claros, ele tem uma frase magistral: que ninguém vai assustado depois da morte. Que susto! Eu achei que eu ia para o céu, eu acordei no inferno. Mas que susto que é esse, meu caro? Você está assustando por quê? Não tem novidade nenhuma. Acordei no céu, que susto, eu achei que eu não ia conseguir. Ele vai dizer: não há novidade nenhuma, porque nós sabemos para onde estamos caminhando, nós sabemos o que estamos buscando, nós sabemos se a nossa vida é uma verdade para os homens ou é uma mentira para Deus. Com Deus não se barganha, com Deus não se negocia. Se você está vivendo a palavra, está cumprindo os mandamentos, nós estamos caminhando para onde? Para Ele. Se nós vivemos no pecado mortal, levando a vida do nosso jeito, nos nossos valores, nós estamos caminhando para longe dele. Então no catecismo vai dizer, no parágrafo 1037, Deus não predestina ninguém ao inferno. Deus não condena ninguém ao inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus. E o que é uma aversão voluntária a Deus? Pecado mortal. A pessoa que está em pecado mortal, ela pratica esta aversão voluntária a Deus. E se persistir nesta aversão até o fim, ela escolheu a condenação. Há uma passagem na minha vida que ilustra muito bem, eu acho que é o que é o reino dos céus. Eu não era seminarista ainda, tinha acabado de fazer o tiro de guerra,
Aí estava lá em casa um dia com a minha mãe, meu irmão, né, lá, pessoal lá. Aí liga para mim o 53, que era um atirador na época. Ô 21, eu era o 21. Ô 21, vamos numa festa no Tropical. Eu consegui 2 ingressos. Falei, opa, demorou. Só que ele não me falou o que era a festa. Aí, meu filho, eu coloquei uma calça jeans, coloquei um tênis, uma camisa de malha, né? Ele passou lá em casa marromeno do mesmo jeito. Lá fomos pro Tropical. O Tropical é um clube mais elegante, lá em Itaúna, né? Quando nós passamos na porta do clube, meu filho, as mulheres de vestido longo, os rapazes de esporte fino, sapato, nós olhamos e falamos assim, meu filho, ou nós vamos trocar de roupa, ou nós vamos para outro lugar. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos comer um sanduíche, aí nós vamos para a prainha. Aí todo mundo estava de calça jeans e tênis. Ninguém falou para nós assim, não vai entrar, com essa roupa não entra. Não, quando você tem a visão beatífica, você olha o reino dos céus e você olha a própria vida, você haverá de dizer, é para mim, não é para mim. Aí tem aqueles mais atrevidos, né? Não, não tem vergonha nenhuma, eu entraria de tênis, calça jeans e camiseta. Mas aí tem uma história que Jesus contou que fala sobre os atrevidos, que um rei convidou muitas pessoas para a festa de casamento do seu filho. As pessoas não quiseram ir, cada um deu uma desculpa. O rei manda os empregados nas ruas convidarem todo mundo para a festa. Quando o rei, vocês conhecem a parábola, né? Quando o rei entra na sala, está alguém sem a roupa de festa. Aí o rei pergunta, como que você entrou aqui sem a roupa de festa? A pessoa não respondeu nada. O que o rei diz? Amarre os pés e as mãos dessa pessoa e jogue lá fora. Jogue-o na jena, onde haverá o ranger dos dentes. Ou seja, qual que é esta roupa? É a nossa alma, é o nosso espírito, que tem que ser limpo. E mesmo que a pessoa insista em estar no lugar que não a cabe, seu lugar não é aqui. Então aqui nós precisamos entender, meus irmãos, que nós temos, atenção numa palavra que as pessoas não gostam muito hoje, mas vou dizê-la. Nós temos responsabilidade na nossa salvação ou na nossa condenação. Nós vivemos uma época que as pessoas estão irresponsáveis, não é só nas coisas da terra, elas estão irresponsáveis nas coisas do céu. Elas vivem uma vida de qualquer jeito, e quando se fala de céu, inferno e purgatório, elas vão julgar isto no colo de quem? De Deus. Não, mas Deus não vai me condenar. Deus é misericórdia, Deus é bonzinho, Deus é da turma dos ursinhos carinhosos. Por quê? Porque a pessoa não quer assumir a responsabilidade pela salvação ou pela condenação dela. É muito fácil a gente viver do jeito que quer e julgar as consequências na mão de Deus. Olha o que está escrito aqui. As afirmações, isso está em 10:36. As afirmações da Escritura, os ensinamentos da igreja acerca da condenação eterna, são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar a sua liberdade em vista do destino eterno. Você é livre para fazer o que quiser, você pode fazer o que quiser com a sua vida, mas assuma a consequência. Seja uma pessoa responsável por aquilo que você faz. Atenção, que nós vivemos o tempo da misericórdia. Enquanto você está vivo, guarde bem isso. Espero que você não se lembre disso depois que você morrer. O tempo da nossa vida é o tempo da misericórdia. Então nós que estamos vivos, nós vivemos o tempo esse tempo dura até quando? Até a morte. A morte põe fim ao tempo de conversão. Atenção, não se converte depois da morte. Não, a morte acabou.
Quando você morreu, o livro fechou. Não tem como corrigir nada, não tem como escrever mais nada, acabou o tempo. O Catecismo da Igreja diz, no parágrafo 10:21, a morte põe fim à vida do homem, como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. Qual é o tempo que nós temos para acolher Jesus ou para rejeitar Jesus? O tempo que nós estamos vivos, que é o tempo da misericórdia. Quando a gente morre, cessa a misericórdia e começa o quê? Ninguém sabe, né? A justiça. Deus é bom, mas é justo. As pessoas só falam de um Deus bom. Você já viu? Olha a palavra de artista, pessoal da mídia, pessoal que está levando a vida igual o diabo gosta. Tudo que eles falam, Deus é amor. Jesus pregou amor. O que vale é o amor, o que vale é ser feliz. É que eles estão com a visão apenas da misericórdia, só que eles esquecem que Deus, ele é bom e justo, que quando terminar a nossa vida, não haverá mais misericórdia, aí haverá a justiça. Credo, padre, não, você não está vivo? Receba misericórdia, mude enquanto há tempo de mudar. Uma vez lá em Cajuru, eu estava indo para uma comunidade rural com o padre Francisco Cota. Eu era diácono na época ainda. Ele era padre, eu era diácono. E a gente indo para a comunidade rural, tinha um senhorzinho na beira da estrada pedindo carona. Aí ele olhou, viu que era um senhor assim, ele, né, roupa mais rural. Aí nós paramos. Aí ele falou: eu estou indo para tal comunidade. Acho que é Jacuba que ele estava indo. Eu estou indo para tal comunidade. Aí o padre falando assim: não, pode entrar, nós vamos passar na porta da comunidade. E no caminho, ele viu que o padre Francisco estava de clergyman. Eu não estava de clergyman no dia. Aí ele falou para ele assim: você é padre? Ele falou: eu sou o padre Francisco, padre Chiquinho, eu sou o padre aqui da região. Aí ele falou assim: nós temos a mesma missão de pregar a palavra. Aí nós vimos que ele era protestante, era evangélico, né? Não sei se era pastor, mas muito, muito simpático. Aí falou que não era católico, etc, etc. Meu filho, hora que o padre Francisco tinha o pé meio quente, sabe? Ele tinha um Fuscão, 2 carburador verde oliva. Nossa senhora, onde é que o Fuscão passava, a poeira subia. Padre Francisco foi fazer uma curva mais fechada, tinha um galo atravessando a rua. E o padre Francisco é da zona rural, então ele gosta de criação. Para não matar o galo, ele deu uma guinada no volante, o Fusca deu uma balançada, eu segurei, o padre Francisco, epa! O cara, nossa senhora! Eu não falei nada. Meus irmãos, na hora do aperto, entendeu? Nossa senhora! Quase que eu respondi: rogai por nós. Gente, a nossa morte, se desse espaço para este tipo de acontecimento, era muito fácil. Nós viveríamos uma vida qualquer, pecaríamos à vontade, viveríamos para saciar os prazeres da vida. Depois da morte, que você visse a avó pela Greta, nossa senhora! Não, eu me não, aí é esperteza, né? Aí é esperteza. Numa confissão, um jovem me disse: padre, eu tenho um plano. Eu vou viver os prazeres da vida, e no fim da minha vida, eu confesso, me converto, aí eu vou ter o céu. Eu falei: seu plano é genial, mas ele tem uma falha. Qual é a falha? Qual é o seu último dia de vida? Então o seu plano é falho, que você está achando que você vai morrer aos 90, mas eu não garanto que você vai dormir essa noite. Credo. Eu falei: não, é uma possibilidade. E eu acho que é 99,9%. E esse 0,01? Vai que. Então a preparação, meus irmãos, ela é diária. Quando nós falamos dos finados, nós estamos rezando por aqueles que foram, mas a reflexão deve ser por nós que aqui estamos. Eu não sou muito para pregar para defunto não, sabe? Quando eu vou em velório, eles me até convidam muito para as exéquias. Sempre que eu leio o evangelho, eu começo a minha homilia assim:
Quem já foi a alguma exé que eu fiz, vocês vão lembrar. Toda homilia eu começo assim: meus irmãos e irmãs, quero abraçar na esperança da ressurreição os familiares deste nosso amigo, amiga falecido. Porém, quero lhes dizer que para ele eu não tenho palavra alguma, porque ele não me escuta mais. Quem está falando com ele agora é o Senhor da vida. A palavra para ele é Jesus que está dando. A minha fala é para nós que estamos vivos, para que nos preparemos para o nosso dia. Aí eu faço a pregação, porque para a pessoa falecida, o tempo que ela tinha acabou ali. A gente está ali para consolar a família. Se conhece o falecido, é momento, claro, de exaltar as qualidades dele, mas eles têm que conhecer o falecido, né? Eu aprendi isso no seminário. Quando você for em velório que você não conheça, não elogia não, faça a pregação, porque tem uma historinha cômica, mas é triste, porque chamaram um padre lá no interior de Minas para um velório, e o padre não conhecia o defunto, mas o padre tinha uma oratória muito boa, ele falava muito bem. Aí o pessoal gostava dele nos velórios, né? Chama o padre Antônio, Padre Doninho, fazer o velório. Aí entra o padre chega da viúva chorando, ele cumprimenta os filhos, a família mais distante. Aí ele começa: meus irmãos, estamos aqui para sepultar este homem maravilhoso, este homem que a sua honestidade brilha como farol na escuridão deste mundo das trevas e da esperteza. Um marido que se dedicou à sua esposa, um homem que viveu para a santidade do lar. Aí a mulher falou com o menino: ô menino, olha, esse é seu pai mesmo, tô achando que é outro defunto, eu tô achando que o padre errou o velório. Ou seja, não combinou, né? Não eram as virtudes da pessoa. Mas aqui, meus irmãos, vale lembrar disto aqui: o que vale no dia da nossa morte é como a gente viveu. Qual que é o dia mais importante da vida de alguém? É o dia da morte. Claro, tem o dia do nascimento, tem o aniversário, tem os diplomas, as viagens, sonhos, mas o dia mais importante da nossa vida é a nossa morte. Por quê, padre? Porque este dia que nós vamos ver onde nós passaremos a eternidade. Não há dia mais importante do que esse, que é o chamado segundo nascimento. Primeiro nascimento, a gente nasceu do útero da mamãe. O nascimento para a vida eterna, a vida verdadeira, é depois da morte. Nascemos de Deus, voltamos para Deus. Por fim, eu quero apenas abordar com os senhores a questão: onde as pessoas da nossa família estão, se é no céu ou no purgatório. Carlo Acutis, santo Carlo Acutis, ele dizia para a família dele: eu vivo do jeito que eu vivo, porque eu não quero passar no purgatório, não. Ele santificou a família dele inteira, porque ele falava noio madio, quer dizer, ele queria que fosse sempre Deus e nunca ele. Então ele vivia uma vida de santidade desde pequenininho, que ele não queria passar no purgatório. Nós devemos buscar o céu e devemos, como Carlo, não querer passar no purgatório. Mas a verdade é que a maioria de nós haveremos de passar no purgatório, para dar pelo menos uma chamuscada ali, né? Para tirar as penas temporais, algum pecadinho, etc. Mas a nossa meta não é o purgatório. Quem busca o purgatório é medíocre. Quem está buscando o inferno é louco. Quem busca o céu é santo. Então o que nós devemos fazer na nossa vida? Eu não quero passar no purgatório, eu quero é o céu. Outra coisa é se você vai ou não conseguir. Isso é outra história. A história é: eu quero. Se eu vou conseguir é outra coisa. Vamos aqui, só para ficar muito claro. Deixa
Deixa eu ler só aqui o 10:22, porque é interessante compartilhar com vocês. Quem está em casa e tem o catecismo, vai marcando esses parágrafos aí. 1022. Cada homem recebe em sua alma imortal, o que morre é o corpo, o espírito, a alma não morre, a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular. O que é juízo particular? É você e a sua vida com Deus, particular, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo. É isso que acontece na morte. Claro que a gente não sabe direitinho como é, mas para a gente conseguir visualizar, é mais ou menos assim. Padre Christian morreu, vou para o juízo particular. Eu serei julgado pela minha vida em relação à vida de Cristo e a vida que Cristo tinha para mim. É como se eu olhasse no espelho e visse o Christian que eu deveria ter sido, e olhando para mim eu vejo o Christian que eu fui. Esta diferença é que vai me apontar se é céu, purgatório ou inferno. É a minha vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, purgatório, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, santidade de vida, seja para condenar-se de imediato para sempre, inferno. Então ali são 3 caminhos. Primeiro caminho, céu direto. Segundo caminho, purificação. Terceiro caminho, inferno direto. São esses 3 caminhos que nós temos. A pergunta é: padre, qual desses caminhos eu vou trilhar? Não é uma escolha no momento, a escolha já foi feita na vida. Ali é apenas o trilhar. Compreendem isso? Cuidado com pessoas que pregam e ensinam o erro, porque há muitas pessoas vivendo de qualquer jeito, porque na cabeça delas, elas podem escolher o caminho depois da morte. Não, o caminho ele é escolhido em vida. O caminho não é escolhido depois da morte. Ajuda essa menininha aqui para mim, por favor. Ajuda aí. Vamos aqui. O caminho do céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, e que estão totalmente purificados, eles vivem com Cristo para sempre. Eu vou repetir: os que morrem na graça, o que é morrer na graça, padre? Sem pecado mortal, sem pecado mortal. Os que morrem na graça e na amizade com Deus. O que é amizade com Deus? Configuração aos valores de Deus. O amigo, ele parece com amigo, tem que se parecer com Deus. Amizade e graça, e que estão totalmente puros. Por isso que eu falo que a maioria de nós devem passar no purgatório, porque morrer totalmente puro é uma luta ferrenha contra o pecado. Estes vivem com Deus, céu direto, é o que nós estamos querendo, né? Segundo, e o purgatório? Os que morrem na graça e na amizade com Deus. É igual ao céu. O céu morre na graça e na amizade com Deus. O purgatório morre na graça e na amizade com Deus. O céu, totalmente purificados. O purgatório, não estão completamente purificados. Embora já tenham a garantia da salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu.
As igrejas protestantes vão pedir para o católico mostrar na Bíblia onde está a palavra purgatório. A palavra não está, está a realidade de purgar. Nós ouvimos na leitura, na primeira leitura da missa, se você quiser levar o folhetinho, grife na sua Bíblia lá a primeira leitura, fala sobre um tempo de provação, de purificação, para ter uma alegria eterna. O conceito de purificação é interesse nosso. Eu não fico falando muito as coisas, que hoje não pode falar nada, porque o pessoal é muito dodói. Mas tirar o purgatório é um tiro no pé, meu filho. Ah, padre, eu não acredito em purgatório. Então você está mais para descer do que para subir. Que quem é que me garante que esse pessoal todo que bate peito, igreja, sendo católico ou evangélico, está morrendo totalmente purificado? É muita soberba, é muita soberba. Tanto é que nós temos missa de sétimo dia, nós rezamos pelo Papa falecido, bispo falecido, padre falecido, porque você morrer totalmente purificado, cuidado com isso. Ainda bem que Deus oferece a sua misericórdia para aqueles que estão na graça, na amizade, mas não totalmente. Já tem a salvação, mas tem que estar uma purificada. É nosso interesse crer nisso. Ah não, padre, eu não acredito. Então meu filho, você dá mais para ser condenado do que para ser salvo. A coisa é muito clara. A não ser que a pessoa se ache, né? Porque tem gente que se acha, né? Tem gente que se acha, até no mundo espiritual. Eu lembro-me, quando eu era ainda aluno do estadual, estava fazendo o meu, na época falava científico, era 3 anos, eu era acólito na Matriz de Santana, tinha uma mulher, não vou falar nem nome nem nada, mas uma mulher, que num curso da paróquia de Santana disse isso aqui. Olha o que ela disse, que ela conseguiu chegar a um estágio de santidade, que se São Gabriel viesse hoje, naquela época, ele teria que escolher entre Maria e ela. Quer dizer, não tem um parafuso solto, tem uns 4, 5 bambos, né? Mas o que ela tinha? Soberba espiritual. Não, eu sou uma santa viva, se eu morrer agora, é céu. Então cuidado, porque a doutrina do purgatório é a misericórdia de Deus. Atenção, meus irmãos, as pessoas interpretam purgatório errado. O purgatório é a misericórdia de Deus, não para aqueles que viveram sem Deus. Os que viveram sem Deus é a terceira via. Nós estamos na graça e na amizade com Deus, mas não conseguimos chegar lá. Foi quase, bateu na trave. Purgatório. Ô padre, e o inferno? Vou só citar. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. 10.033. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o próximo, contra nós mesmos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado de Deus para sempre, pela própria opção. É um estado de auto-exclusão de Deus, é o que nós chamamos de inferno. Uma pessoa que não vive na graça de Deus, não vive na amizade de Deus, não tem como ela entrar imediatamente no céu, nem passar no purgatório, porque ela não vive nem na graça e nem na amizade. É o que a Bíblia chama de ímpio, é aquele que vive como se Deus não existisse. Meus irmãos, hoje, na missa de finados, nós queremos lembrar dos nossos entes queridos falecidos e rezar por eles, porque na maioria dos casos, onde eles estarão? Quando eu falo estarão, não é lugar, mas um estado, certamente purgatório. E nada tira mais almas do purgatório do que a Santa Missa. Nada tira mais
almas do purgatório do que a Santa Missa. Lembre dos seus avós, os antigos. Eles tinham uma devoção muito forte pelas almas do purgatório. Minha avó era impressionante, já é falecida, vovó Alice. Ela tinha uma devoção às almas do purgatório. Tudo dela eram as benditas almas do purgatório. Agora, que tem mistério aí? Tem, porque ela não tinha despertador. Ela oferecia uma dezena do terço para que as almas do purgatório acordassem. Era só falar o horário. Os antigos tinham isso, era só falar o horário. Olha, precisa acordar amanhã 4h15. E eu peço as almas do purgatório. Ela rezava 4h15, a minha avó estava de pé. E meu avô contava que várias vezes ele acordava bem cedo. Ele fazia exercício no quarto, né? Por isso que ele viveu até mais. Ele teve algumas pontes safena, mas ele acordava, dava lá. Ele falava que via a minha avó deitada e fazendo esse gesto assim, ó. Até o cutucão a minha avó sentia. É a devoção às almas benditas do purgatório que os santos tinham. Quando eu comecei a entender que os nossos irmãos falecidos precisam das nossas orações, eu nunca mais deixei de, na oração eucarística, rezar pelas almas do purgatório. Quem acompanha me escuta falar, não está no maior rezo, pelas intenções da Santa Missa, pelas almas que padecem no purgatório, e agora eu falo mais ainda, principalmente as esquecidas, que tem gente que faleceu, a família rezou ali o 7º dia e não reza mais não. Aí a pessoa fica no purgatório purgando, sendo que a missa é onde elas serão retiradas do purgatório. Então precisamos rezar pelos nossos entes queridos falecidos, pelas benditas almas do purgatório. Por que benditas, padre? Porque elas são bem-aventuradas, elas vão para o céu. Elas ainda não foram, mas vão. E para os nossos, e por aquelas que ninguém reza, que elas ficam lá clamando por oração. Dom José Belvino, nosso bispo falecido, né, que me ordenou padre, ele falava que tudo que ele queria, que era difícil, ele pedia às almas do purgatório. Então veja que ontem nós celebramos o quê? O céu. E hoje o purgatório. Por isso que é uma atrás da outra. Purgatório, que é lugar da bênção, é lugar, atenção, da misericórdia, depois da justiça. Bonito isso. A vida, misericórdia. Na hora da morte, justiça. Purgatório, misericórdia. Para quem? Para quem está na graça e na amizade com Deus. Então hoje, meus irmãos, ficam essas duas lições para nós. A primeira, rezar sempre pelos nossos entes falecidos, marcar missa por eles, no dia do nascimento, no dia da morte,